estamos nos acostumando, estamos até gozando da nossa desgraça. O novo estado de polícia fiscal do governo Lula, porque o monitoramento das contas correntes que movimentam mais de R$ 5.000 por mês gera polêmica e é alcunhado a taxa, não a taxa de brusinhas. Essa nova política de monitoramento do Pix tem gerado um desgaste político, está sendo ironizada como a nova taxa das blusinhas, né, nas redes sociais, e críticos apontam que a medida representa uma invasão de privacidade e poderia aumentar não só a carga tributária, ou melhor, a arrecadação federal, né, mas também a carga burocrática para os cidadãos brasileiros. Mas antes de passar a bola para os nossos comentaristas, eu vou pedir um vídeo, que temos um vídeo de 1 minuto, se não me engano, né, produção, para explicar como vai funcionar esta nova regra do Pix. Então, vamos ver se conseguimos colocar esse vídeo ao ar para o nosso público. Todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que tenham que informar semestralmente toda a movimentação financeira que acontecer nas suas contas. O famoso Pix, dinheiro no cartão de crédito, no cartão de débito. Se o somatório de tudo isso ao longo de um mês passar de R$ 5.000 para a pessoa física, você é obrigado a declarar isso lá no mês de agosto. Então, esse primeiro semestre, de janeiro a junho, você informa até o último dia de agosto. É uma obrigação acessória que chama financeira, onde todas as pessoas têm que informar, seja rendimento de poupança, de previdência privada, transferência entre contas. Se você tem uma conta corrente, você transfere para outra conta corrente. Se você vai organizar aquele churrasco com os amigos e recebe o dinheiro e vai fazer o pagamento e passar de R$ 5.000, você vai ter a obrigação de informar isso para a Receita Federal. Meu Deus, está afunilando, né? Toda forma para a gente poder ele realmente declarar. Pode-se dizer, então, que alguém que não declare, né, um imposto de renda, ela possa cair nessa situação caso a movimentação comece a aumentar demais e entre dentro desses padrões financeiros que o senhor acabou de citar? Sim, ótima pergunta. O que acontece? O governo já acompanha as pessoas físicas pelo imposto de renda. Então, se você ganha até 2 salários mínimos hoje, você não é obrigado a pagar imposto de renda. Então, está lá arredondando R$ 3.000. Só que se você movimenta mais de R$ 5.000, você vai ter que informar esses gastos e o governo vai fazer essa conta de chegada. Poxa, você ganha 3, você gasta 5, 6, 7, a conta não fecha, ele vai exigir informações a respeito desse dinheiro adicional. Claro, querendo receber o imposto que é compatível a isso. Bico, frila, o que fizer a par do trabalho e desse montante, vai precisar declarar. Exatamente, né? O objetivo da Receita com tudo isso é evitar a sonegação. Então, deixar de pagar o imposto. Se as pessoas que fazem um bico, freelance, o pedreiro, o marceneiro, o vendedor de coco, e você movimenta grandes valores, né, grandes valores acima de R$ 5.000, você vai ter que fazer essa prestação de contas para o leão. Então, além do imposto de renda da pessoa física, 2 vezes por ano, as pessoas agora, os brasileiros, também vão ter que informar essa obrigação acessória. Então, além de pagar o imposto, você vai ter que informar isso. E se não informar, tem multa. E para as empresas são os valores acima de R$ 15.000. Quem deve ficar atento, pessoa física, nesse primeiro momento? Você que tem movimentação somando débito, crédito e Pix mais de R$ 5.000 por mês, já recomendo. Começa a anotar isso no seu bloco de notas, numa planilha, no Excel, num caderno, numa agenda, mas para que você saiba no final do semestre tudo que você recebeu, tudo que você gastou e para onde foi esse dinheiro, porque você vai ter que informar. As cabeleireiras, por exemplo, a situação vai ficar um pouquinho apertada para elas. Não só para o pessoal da saúde, o pessoal da beleza também, né, os cabeleireiros, os ambulantes, os informais, os MEIs, todas essas pessoas que recebem dinheiro por fora. O que pode acontecer sobre a história do Pix de 5.000, vai ter muita gente tendo que se explicar sem ter feito nenhuma cagada, sem sonegar. Vou pegar o exemplo aqui, o pedreiro. Você combinou com ele vai fazer lá uma parede e tal, R$ 1.500. Aí ele te liga um dia, ô, seu Caê, tá precisando aqui de um fio, do não sei o que, não sei o que. Aí você, cara, vou fazer aí, te faço o Pix, você compra lá. De repente esse cara recebeu no mês, de mão de obra, R$ 3.500, tudo bem que é difícil cagar só 3.000, mas tô dando um exemplo aqui do que ele teria que pagar. Ele recebeu pelo trabalho R$ 3.500, mas sobre aquele trabalho de material que ele pegou, coisa que ele comprou no cartão, não sei o que, ele movimentou R$ 6.500. Ele teve um faturamento de 6.500, mas o que é dele mesmo são 3. E aí? Como é que vai explicar, né? Aí você vai virar e falar, não, é muito simples. É só esse cara comparecer à Receita Federal com todos os comprovantes e provar que, cara, ele não tem o comprovante de 3 anos ou de 1 ano de movimentação de nota fiscal. Até porque às vezes ele foi numa vendinha ali e comprou. Então, isso é um rolo. Agora, caso isso aconteça, na minha opinião, a base de arrecadação do governo vai crescer, assim, absurdamente, mas você vai inibir negócio. Então, vale a pena você, por 1 ano, arrecadar um pouco mais, mas começar a matar negócios? Eu não acho. Eu não acho. É questão de posicionamento do governo. Dinheiro em espécie. Eu acho que isso pode acontecer. Mas é isso que eu falei. Então, o que me choca, e já vou jogar para os nossos comentaristas, é que esse contador está dizendo, olha, gente, seguinte, vão pagar mais impostos, o leão vai te tungar, ainda por cima vai ter que ter mais uma declaração acessória no meio do ano, tem 2, rindo, sorrindo.
Sim, como se fosse, que beleza, né? Pagar mais impostos. Falei assim, que beleza, cabeleireira, marceneiro vai se ferrar, o pedreiro vai se ferrar, a manicure vai se ferrar, e tá tudo bem, é penta, né? Assim, eu não sei se estamos entrando já numa fase de delírio coletivo, se agora pagar impostos, se tomar chicotada, viramos um país sadomasoquistas, né? Mas assim, o que está acontecendo nesse país, Jorge Serrão, de que aparentemente até contadores tem prazer em não só pagar imposto, mas fazer 3 declarações de imposto de renda por ano. A oficial e as 2 semestrais agora. Boa noite, Serrão, mais uma vez. Totalitarismo tributário é o nome dessa palhaçada que tem que ser contida. O deputado federal Gilson Marques apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos dessa instrução normativa 2219/2024 da Receita Federal, que quer bisbilhotar a vida dos brasileiros. Instrução normativa da Receita Federal não é lei. Esse tipo de coisa que quebra o sigilo bancário das pessoas só poderia ser quebrado por lei ou por determinação judicial. E não o que a Receita está querendo fazer. O que a Receita quer é, primeiro ela vai bisbilhotar você e depois ela vai obrigar você a fazer uma declaração confirmando a bisbilhotice. Ela bisbilhotar você é inconstitucional, mas quando você faz uma declaração confirmando a bisbilhotice, você deu a ela o instrumento para que ela eventualmente possa cobrar de você. Afinal, você está admitindo que pode ter cometido alguma irregularidade ou algum crime fiscal. Então, isso é terrorismo fiscal, isso é totalitarismo fiscal. Os deputados têm que aprovar esse pedido de resolução, esse decreto legislativo, sustando imediatamente essa bobagem. Isso aí só vai dar mais trabalho para as pessoas, vai gerar mais tensão, vai acabar obrigando muita gente aí a criar mecanismos criativos para fazer a sonegação e, no fim das contas, quem trabalha certo vai ser prejudicado, porque vai ter que pagar muito mais a contadores para fazer mais de uma declaração de imposto de renda. Isso aparentemente pode soar engraçadinho e bom para o contador, mas não, o contador também vai ter problema porque ele vai ter que justificar e pagar tudo sobre o que ele recebe dos recursos. Então, é tudo uma grande insanidade por trás de tudo isso, o esquema do governo em fazer o controle absoluto sobre os brasileiros. O governo Lula tem a obsessão do controle, tem a obsessão da arrecadação. É uma tirania descarada. Esse cara é um amante da tirania, um amante da ditadura, um amante da canalice. É um governo que só pensa naquilo, né, Jorge Serrão? Adriles, esse estado de polícia tributária, né, que estamos vivendo com essa Stasi fiscal, né? Essa polícia secreta da Alemanha Oriental fiscal. Na verdade, na sua opinião, não vai ser um grande gol contra, que é uma opinião política, porque, vamos lá, quem vai se lascar literalmente nessa história não será o grande empresário que tem navio, que tem barco em Ilha Grande, não será o banqueiro, será a faxineira, que cobra R$200 por dia de faxina, ou seja, ganha aqueles R$4.000 por mês, né, e ganha uma Bolsa Família da vida, ganha um auxílio gás, ganha um BPC da vida, e que agora, e ela movimenta mais de R$5.000, então ela vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda e vai perder o auxílio. Vai ser o vendedor de coco ambulante, vai ser a moça que vende aqui na frente do metrô pão de queijo. Esta turma, na sua opinião, não é o público cativo do PT? Ou seja, o PT chega na eleição de 26 com uma recessão econômica já encomendada, desvalorização do real, juros altos ainda por cima com uma classe C, D e E que enfurecida por pagar muito mais impostos e perder basicamente 1/5 do seu poder de compra. Eles, assim, sabem o que estão fazendo, na sua opinião, ou o nível intelectual é o nível da pia, da privada e do pinícola? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, Cauti. É engraçado, né, que o princípio ideológico da esquerda é vamos taxar os multibilionários do país para criar
um fomento para acabar com a fome, com a miséria, com a exclusão social no país. Mas não, eles sempre arrumam um jeito, como você disse, de pegar as classes C, D e E, sobretudo o profissional anônimo, a diarista, o feirante, aquele que recolhe dinheiro em várias frentes, de várias maneiras, de maneira lícita e honesta, esse vai ter, primeiro, ter uma burocracia gigantesca, além de fazer a declaração do imposto de renda, às vezes não precisa, vai ter que fazer. Vai ter que justificar por que ganhou mais 5 mil reais, eventualmente, para pagar os 27% que o governo vai dar um jeito de enfiar nele. E não é só o macro empresário, que não tem nenhum tipo de custo nisso aí, é o microempresário, porque também vai ser calculado acima de 15 mil de empresas que também atuem no PIX, né? Você vai ter que, eventualmente, ter uma meta de autuação dessas empresas pelo fisco, ou seja, todo mundo que faz uma movimentação tributária complexa, mais complicada, vai ter que triplicar exatamente, vão ser autuados, tem uma meta de autuação, sobretudo sob a alternativa, o subterfúgio de estabelecer uma fiscalização maior de evasão de dívidas, de movimentação financeiras. Na verdade, isso é para espionar a vida financeira e para controlar a vida financeira. A gente está no mundo virtual, em que o dinheiro é 90% virtual, e vai ter um controle total, absoluto e restrito da sua movimentação financeira, além de sobrecarregar a população mais pobre do Brasil, que vai pagar mais dinheiro, o governo vai arrecadar mais dinheiro da população mais sofrida do Brasil a médio e longo prazo. A gente já paga 27,5% de fisco e, eventualmente, a gente já não tem os serviços de um país como a Uganda no país, né? O Brasil, sempre, quando está dominado pela esquerda, ele dobra a arrecadação e gasta muito mais do que arrecada. É impressionante, as contas nunca fecham. E o país fica pagando juros extorsivos, e o país fica, eventualmente, numa inflação escorchante, e o mercado de emprego fica cada vez mais sofrido, e o pobre paga pela incompetência do governo, que incha a máquina de Estado, dobra o número de ministérios, com ministérios inúteis, e pega a grana e faz o quê, em última instância? Dá uma espécie de bolsa salsichão para esse sujeito que está escorchando, cobrando, fazendo imposto a mais de PIX extorsivo, fazendo exatamente um vasculhamento em micro e médio empresas para que elas paguem mais, que elas sejam autuadas, que elas sejam multadas. Ou seja, é um governo que gasta, enfia a mão no bolso do trabalhador brasileiro e devolve a ele nada. Transforma ele num pobre, diminui o mercado de trabalho, aumenta a inflação, aumenta a arrecadação e gasta mais do que a arrecadação, e esse gasto vai para onde? Para o próprio governo. Depois dá um bolsinha salsichão para o sujeito que ele transformou em miserável e recolhe o quê? O voto dessa pessoa. É por isso que a esquerda ganha. Exatamente porque transformar as pessoas em miseráveis e pobres, em achatar o poder de compra do pobre e depois recolher o voto dando uma esmola para o pobre. Essa é a equação perversa eterna da esquerda toda vez que ela toma o poder, não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Pois é, né? A esquerda tem essa paixão, esse grito de taxa em todos, né? Parece que os impostos estão entre a esquerda e a felicidade, né? E no caso do Brasil, parece que é uma questão quase de autodestruição, né? O Brasil não é um país antropofágico, né? Como se fala, é um país autófago, né? Ele se come sozinho. Mas vamos lá. Doutor Marcília, eu queria perguntar para o senhor na questão mais jurídica sobre esse ponto. Porque existe uma coisa chamada segredo bancário no Brasil, sigilo bancário no Brasil, sigilo fiscal também. Como que isso fica? Porque não é possível, e outra, do ponto de vista técnico, 200 milhões de brasileiros, grande maioria são informais. Pouquíssimos brasileiros têm CLT. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista técnico, como isso será possível? Não é algo inconstitucional? É possível recorrer eventualmente aos tribunais para defender os seus direitos, até de privacidade, né? E assim, o que fazer no caso a Receita venha para cima do contribuinte? Olha, esse é um ótimo ponto, né? Porque é engraçado, eles estão falando que eles não vão quebrar o sigilo, né? Então, mas claro, eles não vão quebrar o sigilo porque você mesmo vai informar. Então, já está quebrado, você próprio vai quebrar o seu sigilo. O que vai acontecer é mais ou menos, não sei se o pessoal mais antigo vai lembrar, que antes dos radares, lembra a polícia fazia o quê? Ela botava um cone na estrada
num lugar e o outro cone um pouco depois. E fazia a conta, se você entre um cone e outro, quanto tempo você demorou, e com isso aferia a sua velocidade e via se você violou a velocidade média. Eles vão fazer isso, eles vão pegar quanto que você gastou, quanto você ganha, enfim, e chegar a uma conclusão. Se houver um indício de que você saiu da linha, aí eles vão para cima de você. Ou seja, você próprio vai estar se entregando. E isso viola sim a Constituição, porque a Constituição ela dá como pressuposto a todo cidadão brasileiro uma coisa chamada boa-fé. É incrível, talvez essa seja uma expressão que a gente não se lembre mais aqui no Brasil. Esquecemos que existe boa-fé, mas existe e está na Constituição. A Constituição diz que a boa-fé é presumida. Então, se a boa-fé é presumida, eles não podem simplesmente chegarem para você e falarem assim, olha, me entrega aí os seus dados, se você passou desse limite, você me diga quanto você gastou, porque eu estou presumindo o quê? A sua má-fé, estou presumindo que você vai me enganar, eu, Estado, estou presumindo que você, cidadão, está me enganando, então me entregue os dados, me conte tudo que você está fazendo com o seu dinheiro acima de determinado valor. Isso é presunção de má-fé, portanto, isso é inconstitucional. O ponto aqui, Carlos, e esse é o grande lance, é que a defesa do Estado vai dizer isso. Não, eu não quebrei sigilo, você que me entregou o sigilo. É claro, eu te entreguei o meu sigilo porque fui obrigado. Se uma pessoa chega com uma arma na porta do banco e apontar a arma para tua cabeça e falar assim, me dê a sua senha, e eu entregar, ele vai dizer que eu entreguei a senha de boa vontade, que eu entreguei porque eu quis. Então, o Estado vem com esses argumentos. Infelizmente, o Brasil ele passou a compreender que o totalitarismo, que o abuso, que o excesso, que a força bruta do Estado contra o seu cidadão é uma coisa normal, é corriqueiro, acostume-se, é assim mesmo, tá tranquilo, ninguém se importa com isso, nós nos acostumamos com isso. Eu sempre digo que a questão da liberdade de expressão no país ter sido tratada e há tanto tempo vem sendo tratado e está basicamente normalizado, que o Estado trata a nossa liberdade de expressão com brutalidade, isso cria um precedente para o Estado tratar nós em qualquer âmbito com a mesma brutalidade. E do ponto de vista tributário, é sem dúvida a cereja do bolo deles, porque é o que traz renda a eles, é o que faz com que eles possam, Estado, subsistir. Então, a gente acostume-se. Daí para frente vai ser pior. Sem dúvida alguma, a gente vai ter totalitarismos tributários, totalitarismos de outras ordens. O Estado vai vir para cima porque nós nos acostumamos a tomar porrada e ficar quieto. Acreditamos que isso é governança, que isso é gerenciamento de Estado. Não, não é. Isso é completamente vedado pela Constituição, mas quem que vai julgar a Constituição? Aqueles que estão fazendo isso conosco. Pois é, né? E além da Constituição, nos princípios gerais do direito de um país normal, é que ninguém pode produzir provas contra si próprio. Né? No caso, a gente está produzindo provas, a Receita produz, a gente produz provas para a Receita, e só para esclarecer também para o nosso público, te corrigindo, aparentemente. Você não precisa nem soprar lá no soprador para denunciar se você está alcoolizado ou não, mas agora você tem que entregar a sua movimentação financeira inteira para o fisco. Pois é. Não, e ainda por cima vai ter que preencher a cada semestre um e-fiscal, ou seja, além da declaração de imposto de renda feita até junho, vai ter mais 2 documentos que deverão ser entregues, um no meio do ano em agosto e outro no começo do ano seguinte, sobre a movimentação do semestre anterior. Mas imagine só, e já passo a palavra para o Serrão, a faxineira que tem a 3ª série que fez no interior do Piauí, com todo o respeito pelo Piauí, vai ser capaz de preencher o e-fiscal da Receita Federal com uma demora no... Não, assim, é tão delirante que ainda me indigno quando eu penso que no contador que estava explicando isso, ou seja, que você vai ser tungado a mais, sua privacidade vai ser violada e você ainda vai ter mais burocracia, estava rindo. Então, como o doutor André Marcia falou, nós acostumando, estamos até gozando da nossa desgraça. Serrão e depois o doutor Marcia. Serrão, por favor. Bom, para deixar bem claro para a nossa audiência, primeiro, essa instrução normativa da Receita Federal, ela não atinge ainda diretamente o pagador de imposto contribuinte. Não. Primeiro,
ela passa agora a receber o que ela não recebia antes: informações de operadoras de cartão de crédito, instituições de pagamento, e isso vale para grande varejista, para banco virtual, para carteira digital. Antes, a Receita só recebia informações dos bancos tradicionais, públicos e privados, que repassavam esses dados à Receita. E você, na hora da sua declaração do imposto de renda, tem que bater certinho o que você declarou com aquilo que está lá no dado da Receita Federal, que ela tem um sistema de alta inteligência artificial, inclusive, para gerenciar esse tipo de operação. E agora? Agora, quem vai ser obrigado a fazer essa declaração por meio da chamada E-financeira são ainda, tá? O termo é o ainda as instituições financeiras e não o cidadão. Mas o que isso vai acontecer? Pegadinha, porque no caso de você que é profissional liberal, recebe mais recursos, recebe por Pix, recebe PayPal, recebe doação, recebe até dinheiro vivo que de repente você bota na sua conta corrente. Se aquele dinheiro foi esquentado dessa maneira, vai aparecer na verificação do banco. Na hora que você for fazer seu imposto de renda, e se for verificado que você ganha mais de 5 mil, você vai ter que declarar aquilo exatamente e com a certeza de que você vai pagar certamente mais imposto. A malandragem não está quebrando o sigilo bancário, porque só quebra o sigilo bancário no momento em que você ratifica aquele dado. Enquanto o dado está puro, só do banco, da Receita, do banco para a Receita, isso está dentro do sistema. A Receita nem pode fazer nada com você, mas na hora da sua declaração, se a sua declaração for discrepante daquele dado que a Receita já tem, aí a Receita pode vir e, por inteligência artificial, ela já está preparada para vir para cima do contribuinte. É um totalitarismo fiscal. Esse é o ponto. Essa medida estúpida tem que ser cancelada imediatamente para um maior debate. A gente tem que ter debate. Isso aí não pode ser feito por instrução normativa da Receita Federal. A coisa é muito mais séria do que parece. Perfeito. Doutor Marcília. E um ponto que é importante, essa questão de ser uma instrução é muito relevante mesmo. Instrução não pode, a gente está falando de violação constitucional. Então, se tem uma violação constitucional feita por uma instrução normativa, realmente a gente passou de todos os pontos. Regimento interno do STF vale mais que a Constituição. Instrução normativa talvez também possa valer, mas pelo amor de Deus, aí jogamos fora a chave mesmo do Brasil, vamos pedir asilo à Venezuela. Mas o ponto aqui que eu acho relevante dessa história é como nós nos acostumamos a esses abusos. O que essa instrução nos faz fazer é mais ou menos como se aparecesse o Estado, fizesse com que a gente comparecesse mensalmente a uma delegacia e o delegado virasse para a gente e falasse assim, vamos lá, me prove aí que esse mês você não cometeu nenhum crime. Eu falei, olha, hoje, dia 1 eu estava em tal lugar, dia 2 eu estava em tal lugar, maravilha, volta para casa, mês que vem você volta de novo. É isso. Você acha que isso é normal? É possível pensar que isso é razoável? Né? Às vezes em casa, talvez tenha aí casais que vivam isso. O cara chega, a mulher chega, o marido ou a mulher vai lá e fala, confisca, me dá aqui o seu celular para eu ver se você está agindo adequadamente, se o teu WhatsApp não tem coisa estranha. Isso é um abuso, é completamente abusivo. Quem vive isso aí também na sua relação conjugal está dando pano para manga do totalitarismo também do casal. Não existe isso. Repito, a gente precisa pressupor a boa-fé das pessoas. Isso é o que a Constituição prega. E a gente está tão acostumado com o abuso que, se a gente for pensar, o imposto de renda é basicamente isso. Todo ano nós temos de provar para o Estado que nós somos honestos. Todo ano a gente tem que fazer conta, contratar contador, botar advogado atrás disso e ficar fazendo continha chata, abessa, né? E contar para o Estado que nós fomos honestos, que nós nos comportamos bem, para ver se a gente não é multado. Nem presente de Papai Noel não é para isso que a gente diz que tem que se comportar bem. É para a gente ainda não tomar uma tungada. Então, se isso não é totalitarismo, eu não sei mais o que é. Eu queria, Cauti, falar por último, você falou do contador. Você sabe que, do mesmo jeito que vocês fazem piada com advogado faz piada com contador, né? Então, o contador está para além das piadas de advogado.
Pois é, né? Sempre tem alguém para ser zoado, mas esse caso desse contador aí rindo da desgraça do povo brasileiro, francamente, merecia uma nota de demérito. Vamos passar um pouquinho para o dia a dia do brasileiro, porque mais de 2.000 presos não retornaram à prisão após a saidinha de Natal. É um dado que levantou discussões sobre o impacto desse benefício no sistema penal brasileiro, um benefício que todos os anos leva milhares de presos, dezenas de milhares de presos para fora das penitenciárias, né, e 2.000 presos, que equivale mais ou menos um número que vai dar 4,3% do total de beneficiados em 14 estados e no Distrito Federal, não voltaram para as cadeias. Na sua opinião, Serrão, lembrando que São Paulo e Rio de Janeiro, aliás, o Rio é o estado que apresentou maior proporção de evasões. Na sua opinião, Serrão, a saidinha de Natal é algo que já deveria ter sido entregue para as páginas da história, páginas mais sombrias da história brasileira, ou é um benefício que acaba ressocializando os presos que estão nas prisões brasileiras? Não ressocializa por uma questão muito básica. Eu, no começo da minha carreira, 40 anos atrás, eu me especializei na cobertura de sistema penitenciário. Se você for fazer hoje um perfil do sistema penitenciário, daquela época que eu comecei a trabalhar e até hoje, nas nossas cadeias, a maior parte do nosso público nas nossas cadeias é de gente pobre, sem condição, o jovem que acabou entrando prematuramente no esquema de narconegócio. É isso, é essa galera que vai para o sistema prisional e que hoje, como nós temos aí um protagonismo organizado do narconegócio, ele consegue fazer com que essas pessoas tenham a proteção do Estado para receber o direito antecipado à liberdade. Na verdade, essas pessoas não cumprem efetivamente a pena. Nossas cadeias são uma desgraça completa. A maioria delas são prisões com características medievais, com nenhuma dignidade para a pessoa que vai presa. É raríssimo que você tenha uma penitenciária em que a maioria dos presos trabalhe, faça alguma coisa produtiva, que sinta a culpa que ele teve pelo crime que ele cometeu e que ele possa ter condição de recuperação. Então, essa história de desencarcerar, que é até uma programação que aparentemente é bonita quando solta pela propaganda do Conselho Nacional de Justiça, você está desencarcerando quem? Exatamente essa mão de obra marginal do narconegócio brasileiro. Então, aqui, o nosso cachorro é o rabo que controla o cachorro e não o cachorro que controla o rabo. Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula há muito tempo em termos de segurança. A gente tem que ter no Brasil uma grande mobilização da sociedade para a gente fechar as portas às escolas do crime. Tem que fechar a fábrica de criminoso. O Brasil está produzindo muita bandidagem e nós estamos num clima de quase pré-guerra civil. Hoje eu recebi um vídeo de um ataque em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em que o povo se revoltou com ladrões na rua e quebraram no pau os ladrões. Ignorando completamente uma viatura de polícia que passava perto, o povo começa a fazer, entre aspas, justiça pelas próprias mãos. Esse é o sinal da barbárie, esse é o sinal da falência do modelo estatal. E aí, quando a gente vai para a questão dessas saidinhas de presos, a maioria não deveria estar saindo. E a maioria não volta por quê? Porque na hora que ele sai, ele encontra aqui fora o caminho para continuar delinquindo, que é estrutural. O crime no Brasil compensa, ao contrário do que dizia o Robin para o Batman na famosa série. Então a gente tem que ter uma mobilização nacional para combater o crime de verdade. E o combate ao crime começa impedindo que a gente gere tanto bandido. A mentalidade bandida está tomando conta da sociedade brasileira. Mas o que você vai esperar de um país que tem um autoritarismo geral da União dominando a mentalidade, em vez de ter
uma estrutura que realmente defenda o povo brasileiro. É nota -13 para dar com pau que a gente tem que sair distribuindo por aí. Pois é, né? Mas, Adriles, você que acabou de ser eleito, a maioria dos eleitores brasileiros, eles são contra as saidinhas. A maioria da população brasileira é contra esse conceito de desescarceração, né? de liberação de presos. A maioria dos brasileiros querem ver preso na prisão, que é bandido preso, no caso. Então, por que se insiste tanto nisso? Na sua opinião, o governo passado, o governo Bolsonaro, não fez o suficiente para acabar de vez com essas saidinhas? Você tem uma elite judiciária, você tem uma elite jornalística, você tem uma elite universitária que vai na contramão daquilo que o povo quer. E que vai, isso é que é mais esdrúxulo, na contramão do que deu certo no mundo. Nos anos 70, nos anos 80, 70, em Nova York, havia um recrudescimento do crime exatamente por causa dessa política de leniência em tratar o bandido sempre como coitadinho. Um sujeito chamado Rudolph Giuliani chegou lá e falou que vai fazer uma política de tolerância zero. Jogou uma pedra no metrô, vai preso. Entendeu? Por que vai preso? Porque pequenos delitos, se não punidos na sua origem, levam a grandes delitos. No Brasil, a gente foi na contramão disso. A gente trata bandido, inclusive traficante, pedófilo, estuprador, assassino, como se fosse uma coisa. Você cumpre 1/6 da pena, de 2 anos, você sai e você está livre. Entendeu? Você tem lá todas as possibilidades de sair. Você tem saidinha, assassino, pedófilo, todo mundo tem saidinha e volta, metade vai lá e comete crime de novo. Ou seja, você tem uma complacência em relação ao crime que fala para o criminoso, olha, você pode fazer o que você quiser, porque você vai ter todos os direitos humanos preservados. No Brasil, só fica encarcerado mesmo. A gente vê o exemplo do Daniel Silveira, né? Nem possibilidade de liberdade condicional ele teve, saiu e voltou antes do Natal. Você só fica preso mesmo com crime de opinião. Fake news, discurso de ódio. Se você critica o Supremo Tribunal Federal, se você vai no lugar, se você depreda patrimônio público, que é um erro, se é acusado de golpe, se você picha lá com a fala de perder o mané, que é uma fala do próprio Barroso, você é condenado a 17 anos de cadeia, como uma mãe de família, como que eles fizeram. Agora, os mais perigosos criminosos do Brasil são tratados como complacência. Você tem uma legislação e você tem um indulto judicial ao criminoso de fato, que tem todas as garantias previstas pela lei de uma Constituição que eu acho que é complicada em relação a essa complacência à criminalidade e que, eventualmente, você não consegue estabelecer um plano efetivo de combate ao crime como foi feito, por exemplo, em Nova York, que é muito simples, eu volto a dizer. Audiência de custódia, que pega lá o marginal que rouba, estupra e até mata uma mulher, às vezes porque é de menor, eventualmente fica um dia na cadeia e volta. São inúmeros casos assim, saidinha, progressão continuada, audiência de custódia. São inúmeros os benefícios que os criminosos têm no Brasil. A única coisa que deixa a pessoa presa hoje chama-se crime de opinião. É esse o país que a gente está vivendo. É uma inversão completa da vontade e do desejo, como você bem disse, Cauti, expresso na vontade popular. Porque o verdadeiro pobre brasileiro, sobretudo um sujeito que trabalha, ganha 2 salários e sai para sustentar sua família, ele não se subverte ao crime, como é a teoria da criminalidade da esquerda, né? A condição social leva à criminalidade. A gigantesca maioria da população brasileira é pobre e não recai no crime. E essa gigantesca maioria é quem mais sofre por esses índices de criminalidade que são incentivados, eu volto a dizer, por esse tipo de legislação de um judiciário que é complacente e incentiva com todos os privilégios o criminoso brasileiro que vai de encontro ao que pensa e o que quer a população brasileira. Pois é, saiu um levantamento alguns dias atrás do Estadão que em 2024 o judiciário brasileiro deu, se não me engano, 114 mil habeas corpus para criminosos, a maioria dos quais acusados ou condenados por tráfico de drogas, né? Então, e ao mesmo tempo temos milhares de brasileiros presos ou exilados sem o devido processo legal.